Obsessão espiritual, né? Como surgem os obsessores espirituais? Qual a origem deles? E quais as preocupações que eu e você devemos ter em relação a esses irmãos espirituais, né? Como se inicia tudo isso? Bom, sempre que a gente vai falar de obsessor, nós temos que pensar como primeiro ponto a seguinte situação. Eles nada mais são do que nós, revestidos das nossas emoções, dos nossos descontroles, daquilo que eu não trabalhei bem nessa vida, que eu carreguei para a vida espiritual. Então, na vida espiritual, quando lá chegarmos, teremos ali os nossos momentos, né, de pensamento, de análises, de situações adversas, onde veremos em nós as condições que se manifestam. Dentro dessas condições pessoais, individuais de cada um de nós, a que pode nos levar a nos tornar um obsessor espiritual são os nossos vícios, desejos, os nossos sentimentos em relação às pessoas. Então vamos imaginar aqui, vamos inventar uma história, né? Imagine que eu, nesta vida, tenha vivido aí longos anos de uma raiva, de um ódio em relação a uma pessoa. Convivi com isso, né, durante muito tempo, desencarnei com isso e estou na vida espiritual. Lá estando, o meu desejo, a minha vontade não deixou de existir. Não parou porque virei espírito, porque lá cheguei. Então isso que é um problema, essa situação toda, ela se torna ainda mais forte, né, muito mais ativa na vida espiritual. Assim sendo, né, com essa energia, com esse pensamento, com essa força de vontade que eu tenho ali, da minha raiva em relação a alguém, eu vou começar a procurar essa pessoa aqui entre os encarnados. Bom, se não me falha a memória, pensarei eu na vida espiritual. Fulano de tal, a qual eu tenho muita raiva, está encarnado. E aí eu vou até fulano, encontro ele, vou até a residência que ele mora e chego lá. Quando eu cheguei na residência do fulano, eu não encontrei energias favoráveis ao processo obsessivo. Energias abertas dele para que eu possa me fixar ao campo dele. Encontrei ele em positividade, encontrei ele em oração, em fé. Então não consegui ali naquela hora me conectar a ele. Mas espíritos que seremos, né, eu nessa condição como um obsessor, ficarei ali observando e esperando uma oportunidade, um momento. E que momento é esse que eu irei esperar? Esse é o ponto que nós aqui temos que avaliar bem, temos que debruçar os olhos sobre isso. Eu, na condição de espírito, sei que o equilíbrio, a felicidade, esse bem-estar que esse desafeto que eu tenho está vivendo é passageiro, é momentâneo. Porque a vida material nos faz perder, né, o jeito ali, a caminhada, o equilíbrio, e aí eu entro em padrões negativos. A partir do momento que eu abrir esse padrão, a partir do momento que eu mudar a minha energia, esse obsessor, o Kleber que está lá, querendo sua vingança, exercer a sua raiva sobre aquela pessoa, tem porta aberta. Ele encontra uma forma de entrar, né, em ressonância comigo, em energia comigo, e quando ele consegue entrar, aí, como a gente diz, lascou, né? Por quê? Porque ele vai incendiar sobre mim, aguçar em mim comportamentos danosos, situações negativas na minha vida. Ele vai avaliar
o meu campo energético, as minhas ideias, o meu comportamento, e vai ver o que ele pode incentivar para que eu e você percamos o controle ainda mais, né? E por que o Kleber aí, no caso o obsessor, estaria fazendo isso? Ele quer o fim daquela pessoa. Ele quer que aquela pessoa pague por tudo aquilo que ela fez para ele. Então essa pessoa encarnada que o Kleber está obsediando vai começar a ter situações complicadas, negativas, vai começar a ficar de mal com a vida, e o Kleber vai tendo ali, o Kleber obsessor, vai tendo ali o êxito naquilo que ele quer, que é o declínio total daquela pessoa. Então perceba, na história que depois eu vou dizer aqui como a gente sair dessa situação, tá? Na história que eu citei aqui, a gente tem que ter o olhar de que eu, hoje, encarnado, né, posso ser o obsessor de amanhã. Porque se eu não tratar bem a mim mesmo, as minhas emoções, os meus pensamentos sobre as coisas, os meus desejos, necessidades, eu chegarei na vida espiritual, todos nós, é um fato. E se lá eu não estiver com isso equilibrado, eu serei um problema. Para mim, obviamente, e para as pessoas a qual estão envolvidas nesse processo. Então preciso eu me educar nessa vida, Kleber, preciso eu compreender a mim mesmo para que eu não me torne um obsessor? Exato. Muitos acreditam que o obsessor é um espírito que foi criado em algum momento e ele existe só para fazer o mal. Não. Lembre-se, tudo é criado simples e ignorante. A partir do momento da compreensão das ideias, quando começamos a refletir, nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho do bem e do mal. E eu, nesta condição, estou escolhendo seguir o caminho do mal, estou escolhendo seguir um processo de obsessão de uma pessoa a qual eu tenho uma desavença, a qual eu tenho um problema, né? E vou ficar nisso até ter ali aquilo que eu quero, tá? Você explicou, mas, Kleber, imagine agora, quero que você pense aí, eu na minha condição aqui de encarnado que estou sendo obsediado, né? Como que eu faço para me libertar disso? Uma vez que se trata do invisível, né? O espírito eu não consigo vê-lo, não consigo falar com ele, como que eu consigo me curar de um processo assim, se é que nós podemos colocar isso como uma doença? Muito bem. As condutas, a forma de caminhar, a forma de andarmos pela vida é o que reflete em nosso campo de energias e é o que abre janelas e portas para esses espíritos. Então, peraí, Kleber, você está dizendo que a responsabilidade é minha. Sim, a responsabilidade é sua e minha nesses processos. Porque se eu não caminhar bem aqui, eu sou porta escancarada, eu sou porta aberta para esses espíritos obsessores que têm os seus anseios em relação a nós. Então eu preciso de uma reforma íntima, eu preciso de um olhar pessoal para mim, para as coisas que eu faço, os passos que eu dou, não tenha dúvida disso. Porque quando você está positivo a maior parte do tempo, a dificuldade de um espírito conseguir acessar o seu campo é muito maior. Ele vai ter que lutar muito para realizar aquilo que ele está querendo. Bom, primeiro ponto. Tá, Kleber, mas eu já percebi que eu estou obsediada. Preciso fazer alguma coisa, né, para conseguir sair disso. Talvez aí alguém pergunte, como você percebe que você está obsediado? Sabe quando você luta, movimenta as coisas, dá um monte de passos, né, e não sai do mesmo lugar? Parece que você está sempre na mesma posição, ou afundando ainda mais? Pode ser que você esteja aí em um processo obsessivo e esse espírito está fazendo isso. Puxa, Kleber, com o que você falou, deduzi para mim que eu possa estar num processo como esse. O que faço? Aí nós precisamos recorrer ao trabalho espiritual.
você precisa ir numa casa espírita, kardecista, ou numa casa de umbanda, ou no candomblé, ou práticas que você conhece, na apometria, enfim. Há muitas técnicas que têm aí ferramentas para lidar com isso. Indo nessas casas, a equipe mediúnica da casa, se bem qualificada, se bem orientada, vai ouvir esse irmão, vai ouvir ali as suas queixas, as suas lamentações em relação a você, né? Como eu citei, um processo lá de vingança. E aí o dialogador, a pessoa que vai conversar com esse espírito, vai ter aí o árduo trabalho de convencê-lo a abandonar você, porque, desculpe a expressão, ele não vale nada, nós não valemos nada, eu tenho que pensar em mim, né? Ele vai dizer isso para o espírito, ó, larga ele, né, que ele não está valendo muita coisa, pense em você, né? Cuide de você, pense no seu futuro, pense o que será de você, né, se você continuar nessa perseguição, nessa raiva por essa pessoa. Porque quando estamos com raiva de alguém, os dois perdem, né? Não é somente um lado. Eu, né, obsessor naquela situação, também estou paralisando a minha evolução, também estou deixando de viver novas oportunidades, de caminhar por outras situações, estou preso naquilo. Então, se o dialogador for uma pessoa experiente, uma pessoa que estudou, que conhece sobre espiritualidade, que está preparada para aquele trabalho, ele vai ter um êxito nesse diálogo com esse espírito, fazendo perceber que ele se prejudica nisso. E assim, se tudo correr bem, ele abandona você. Puxa, então, tá tudo certo, né, Kleber? Tiraram o espírito lá, o pessoal levou, agora é só eu seguir a vida de uma forma normal, como eu estava sempre vivendo? Não. Esse é o ponto que muitos esquecem. Que muitas pessoas fraquejam nisso e deixam esse trabalho pessoal que tem que ser feito de lado. Por que o espírito obsessor se afinizou a você? O que abriu a porta para ele entrar e o que trouxe ele até você? Foi você mesmo, como eu disse. A causa de um processo somos nós. Não é 100% externo, como todo mundo acha. Ah, eu estou vivendo isso por conta de um processo assim, assim, assado. Por isso que minha vida está desse jeito. Entende? Então, a casa espiritual vai fazer esse trabalho para com o espírito, que merece todo o respeito, empatia, amor, porque pode ser eu, lembre disso, pode ser você amanhã. Então a casa tem que ter esse preparo para lidar com esse irmão que está num processo de equívoco pessoal, e ao mesmo tempo, eu, que estou sendo atendido aqui na matéria, como encarnado, obsediado, tenho que fazer a minha lição de casa. Tenho que estudar, tenho que me observar, eu tenho que construir para mim um novo Kleber. Tenho que construir uma nova pessoa. Não posso ficar repetindo o mesmo padrão, repetindo a mesma situação, me afundando cada vez mais. Eu preciso olhar para isso. E aí eu sei, muitos vão nas casas espíritas, vão nas casas de umbanda, vão lá no Alvorecer, que tem o nosso trabalho, aí que nem sábado agora tem a roda de cura, e nós teremos uma palestra antes dos atendimentos. Pensa no povo que não tem a devida... Eu estou procurando a melhor palavra aqui, tá? A devida paciência para assistir uma palestra. Mas se equivocam achando que somente o trabalho que será feito lá dentro é o suficiente. Não, não é. Somente o trabalho da roda de cura, ou a desobsessão, ou a apometria será o suficiente. Não é. É a mudança que você tem que fazer. Por isso que quando você vai, por exemplo, você está à casa kardecista, você entra ali, você faz a sua fichinha, passa pela sala do passe dispersivo e senta lá para assistir o Evangelho da Noite. Né? Uma palestra ali que foi construída por alguém durante a semana, a pessoa pensou sobre aquilo, estudou aquilo, sabe? É uma longa trajetória para que aquela pessoa que vai falar com as pessoas que estão ali teve que fazer para estar ali. E aí você senta ali para assistir o Evangelho, que é
sem sombra de dúvidas, 50% do tratamento, né? E você fica ali, impaciente, intolerante, né? Murmurando pensamentos para você, que coisa chata, que coisa angustiante, eu preciso ir embora logo, eu preciso ir para casa, eu só vim aqui para receber o benefício e nada mais do que isso. Ou seja, não vai rolar, não vai funcionar. Você precisa pôr na tua cabeça, eu preciso pôr na minha cabeça, que eu sou parte daquela situação. Eu sou parte desse problema. Então eu preciso me submeter ao tratamento, eu preciso me submeter ao autoconhecimento desse espírito obsessor, né? Porque se eu não mudar, ele vai voltar, ou outro entrará no lugar. Sempre haverá uma perseguição a nos rodear. Por quê? Nós não somos espíritos puros. Nós não somos, como eu brinco com o pessoal, anjo não encarna, né? Então eu tenho pendências do passado, eu tenho situações, né, da minha vida pretérita que ainda não foram resolvidas, que eu estou aqui para resolvê-las. Tá? Então, olhe profundamente para isso, tá bom? Todos vocês. E quando forem numa casa e é oferecido uma palestra antes, uma orientação, preste muita atenção naquilo. Ouça com atenção aquilo que aquela pessoa, como eu disse, que se dedicou para estar ali, está dizendo. Aquilo faz parte do tratamento, aquilo faz parte da sua melhora, tá? Não é somente receber o passe e qualquer outra coisa que vai suprir aquilo que você precisa. Não, são fatores envolvidos. Agora, existem as obsessões, vamos colocar assim, simples, né? Ocasionais. Gostaria eu de colocar nesse contexto que eu acho que fica melhor. Que tipo de obsessão é essa? Imagine que eu desencarne com desequilíbrio nas energias sexuais. Eu tenho ali muito, né, uma ligação muito forte com essas energias e desencarne assim. Aí o que vai acontecer comigo? Eu vou querer buscar novamente as sensações que um corpo físico me oferecia durante a prática do ato, durante o momento de relação com outra pessoa. E assim começo a olhar os encarnados e ver neles que existe, né, claro, né, as relações entre casais. Existe ali a energia, a sensação, né, o momento. E eu começo a me afinizar ao campo de alguém também em desequilíbrio nesse sentido. Então, se uma pessoa estiver em desequilíbrio nas energias sexuais, um espírito que está buscando aquilo pode se afinizar ao seu campo, pode começar a andar com você, fazendo com que você tenha vontades descontroladas, momentos que você perde o equilíbrio total em relação a um ato como esse. Então esse está ligado a você por uma questão que envolve os prazeres materiais. Não é uma coisa kármica, ele não tem algo com você do passado, né? Ele simplesmente viu que você está em desequilíbrio em uma área das necessidades físicas, das situações físicas, e se afiniza ao seu campo e começa a drenar a sua energia, fazendo com que você vá cada vez mais nesse sentido de autodestruição em relação a isso, de desarmonia em relação a isso. É isso que ele irá promover. Então você não consegue mais ter um equilíbrio disso. Você passa a se tornar uma pessoa completamente desequilibrada nesse sentido. Isso para somente nas energias sexuais, como eu disse? Não. Isso vai para a bebida, vai para o tabaco, vai para a comida, vai para uma série de coisas. Vitimização. Os espíritos começam a procurar aquilo que eles querem nos encarnados. Porque eles vêm aqui como um modelo perfeito para esses espíritos. Porque aqui existe o que ele quer. Na vida espiritual não tem. Então ele começa a perseguir cada um de nós. O tratamento disso, o mesmo do outro que eu citei. Casa espírita e orientação. É algo que vai fazer com que eu mude o padrão, com que eu troque a forma de pensar e agir e possa aí ter esse momento de renovação na vida. Atenção, né? Uma coisa comum que acontece com estudantes de espiritualidade e médiuns trabalhadores. Eles começam a visualizar, a pensar que tudo
Tá um barulho no fone. Ah, peraí. Já sei o que é. Que tudo é processo de obsessão. Ah, minha vida tá assim, porque é um processo obsessivo. Ah, a situação da minha vida agora tá assado, porque certamente eu estou obsediado. Tá? Então, atenção a isso. Tá? Nem tudo é processo obsessivo. Às vezes são nossas escolhas pessoais, que poderão levar a um processo obsessivo, tá? Mas de início são escolhas pessoais, como eu citei. Mas, Kleber, nós percebemos que, pelo que você falou, esses são espíritos doentes na vida espiritual. Espíritos desequilibrados nas sensações, nos desejos, nos êxtase, e espíritos desequilibrados nas emoções. Raiva, vingança, ódio, por aí vai. Né? Eles não são propriamente ruins, eles não são maldosos, né, de promoverem a maldade. Sim, de fato, né? Há espíritos que se colocam nessa condição de fazer a maldade mesmo, de querer ver o fim do trabalho da luz que aqui existe na Terra. Sim, há espíritos assim. Há espíritos que se dedicam a esse mal sem que haja uma ligação, um vínculo de qualquer coisa. Eles somente querem destruir aquilo que os filhos do Cordeiro, né, estão produzindo aqui na Terra. Então esses escolhem estar nessa condição. O obsessor que eu citei, dos desejos materiais e desejos emocionais, ele muitas vezes não quer estar naquela condição. Ele não está também feliz com aquilo, mas ele não consegue se ver sem aquilo. Então há uma diferença entre esses dois tipos de espíritos, tá? Esses outros espíritos, esses mais fortes nesse processo, que eu costumo chamá-los de os senhores da maldade, senhores das sombras mesmos, né? Eles, para serem retirados de perto de nós, de uma conexão conosco, precisa aí de um árduo trabalho mediúnico, né, de bons trabalhadores, de alguns atendimentos para que a gente possa desconectar essa energia de uma pessoa que possivelmente possa estar vivendo um momento como um espírito desse. Mas tudo isso só será visível e perceptível durante um trabalho espiritual, onde ali os espíritos e os médiuns vão conseguir tratar a situação. E se esse for o caso, interessante, se esse for o caso de você estar conectado com um espírito sombrio, ou estar aí num processo de obsessão muito, muito profundo, dificilmente você saberá, né? Porque normalmente, quando a gente faz um processo de desobsessão, se a pessoa que está sendo obsediada está presente, fica complicado. É melhor que o assistido, né, aquele que está recebendo atendimento, não participe do processo, porque ele pode se envolver emocionalmente, pode não gostar de alguma fala utilizada pelo dialogador ou pelo próprio espírito, e aí cair o seu gradiente de energia e acabar arrumando dois problemas durante um trabalho. Então, normalmente fazemos isso reservadamente, tá bom?